Convidar você a abrir tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Vamos nessa noite, Deus tem falado muito comigo nessa mensagem, tem falado muito comigo neste texto, nesta ideia, e eu espero que possa ser tão abençoador para você, como tem sido para mim, ouvir isso da parte do Senhor, Jesus mesmo falando conosco, Jesus falando naqueles dias com os seus discípulos, um pouco antes dele ser, muito obrigado, um pouco antes dele ser entregue, um pouco antes dele ser traído, um pouco antes de ele se entregar por nós, sofrer lá na cruz a sua paixão, o seu sofrimento todo, Jesus consola seus discípulos, Jesus orienta os seus discípulos nestes capítulos de João, e aqui nós vamos entender uma mensagem que serve muito bem para os nossos dias. O título dela é Vencendo o Coração Perturbado. Vou repetir isso, Vencendo o Coração Perturbado. Nós já vamos entender o que é isso e como nós podemos vencer. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, diz Jesus. Em algumas traduções fala coração perturbado, diz não se perturbe o vosso coração. Em outras traduções diz não se turbe o vosso coração. E esse turbe vem de turbulência, vem de agitação. Eu acho que é um dos poucos conceitos que a gente precisa explicar pouco. Se eu falar coração perturbado, já alguma coisa vai aparecer na sua cabeça. Coração perturbado é um problema, é uma situação, é um estado de espírito, de alma, de vida, que não escolhe idade, que não escolhe classe social, que não escolhe sexo, não escolhe ninguém. Acontece com todo mundo. Todo mundo, por alguns instantes ou por muitos momentos, fica com essa situação de um coração perturbado, de um coração agitado, de um coração turbulento pelas coisas que acontecem. Quando a gente fala em turbulência, a primeira coisa que me vem à memória é a turbulência que acontece nas viagens de avião. Eu não sou um cara que viajou muito de avião, mas nas poucas vezes que eu viajei, eu fui um cara muito sortudo. Eu fui muito sortudo que sempre dava um jeito de acontecer uma turbulência. A primeira vez que eu viajei de avião, era à noite, e de repente, lá pelas tantas, acendeu aquela luzinha, todo mundo aperta os cintos, as aeromoças começaram a sentar e começou a dar aquele negócio. E um amigo meu que estava viajando junto para me ajudar, ele falou assim: sabia, Tiago, que cada vez que dá esse soquinho assim, que parece que está descendo um murundunzinho, é 100, 200, até 300 metros que o avião varia. Eu falei: sério? Sério mesmo? E aí começou daquele jeito e foi. E eu passei um medão, passei um medo mesmo. E aí, depois de um bom tempo, eu assisti na televisão um programa que estava explicando que turbulência não é tão perigoso assim para os aviões, principalmente aqueles aviões grandes, aviões a jato, que aqueles aviões passam muito facilmente pela turbulência e que ela, apesar de assustar, nunca foi causa de nenhum acidente de avião a turbulência. Eu falei: nossa, que interessante, Que bom, A turbulência não derruba avião, turbulência não causa esse tipo de problema. Falei: agora eu aprendi a lição. Agora eu não vou mais me assustar. E aí, fomos eu e a pastora Janete viajar, lá para uns 2 anos mais ou menos, fomos viajar e a gente pegou aqueles aviãozinhos menores. Aviãozinho menor, e de repente aqui de Cascavel, gente, vocês não acreditam que viagem turbulenta. Balançou demais. Ela já tinha ido naquela viagem, e eu perguntei: é sempre assim? Ela: não é sempre assim. E eu olhava para o lado,
E eu via o pessoal se segurando, e eu via aquele negócio complicado, e aí me veio à memória aquele negócio, não, mas nunca aconteceu um acidente de avião por causa da turbulência. Mas de eu saber, de eu ter visto um programa lá na Discovery dizendo isso, até isso se tornar real na minha vida e eu enfrentar e vencer aquele medo, foi muito diferente. Foi um desafio muito maior. O desafio nessa noite que nós temos é de enfrentar as turbulências e trazer da teoria para a prática. Porque você já ouviu, assim como eu já ouvi muitas vezes, que Deus cuida de você. Você já ouviu muitas vezes que Deus ama você. Você já viu muitas vezes que você não precisa viver e andar preocupado, porque Deus se preocupa contigo. Porque você pode entregar para o Senhor as suas aflições e saber que Ele tem cuidado de você. Quantos já ouviram falar sobre isso? Você já ouviu falar, você sabe disso. Mas quantas e quantas vezes, mesmo sabendo disso, quando a turbulência vem um pouquinho diferente, quando a turbulência vem um pouco diferente daquilo que você imaginava, quando você está num avião diferente, quando você está num momento diferente da tua vida, e a turbulência vem com uma cara diferente, você passa medo, você fica com o seu coração perturbado, você fica com o seu coração agitado. E sabe que as turbulências, elas são das mais diversas causas, internas e externas. Às vezes, são problemas externos que te pressionam e fazem o seu coração ficar perturbado. E às vezes, de dentro para fora, os fantasmas do passado, os problemas, as preocupações, aquilo que estava guardado lá dentro começa a aflorar, e você começa a andar ansioso, e você começa a deixar com que o seu coração se perturbe. Se você é um destes que, por situações externas ou internas, assim como eu, precisa ouvir essa palavra de Jesus dizendo, não se perturbe o seu coração, que você possa abrir realmente teu coração nessa noite. Porque se tem alguém que sabe do que estava falando, se tem alguém que disse, no mundo vocês passarão por aflições, no mundo vocês passarão por turbulências, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse alguém é Jesus. Alguém que viveu, alguém que desceu até aqui, que experimentou tudo que nós experimentamos e diz, tem de bom ânimo, não se perturbe, não se turbe, não se encha de turbulência o coração de vocês. Não tem jeito de você fugir das turbulências ou de você passar por cima delas, porque as turbulências vão acontecer. Nas viagens da nossa vida, turbulências vão acontecer. Não tem jeito de você passar ileso por elas, sem o medo te consumir. De você passar ileso por elas, sem com que você deixe o inimigo pintar e bordar ao redor de você, sem entender o que Jesus está te falando. Sem entender que você precisa viver com Ele, crer nele e ter a sua segurança nele. Em nenhum momento a Bíblia nos garante livramento das situações, mas nos garante livramento nas situações. Veja a diferença. Eu vou ser livre da turbulência? Não. Eu vou ser livre na turbulência. Quando as coisas começam a se agitar. Jesus não disse, me sigam e vocês não terão problemas. Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu enfrentei essas dificuldades, eu enfrentei essas carências da vida, estas faltas, eu encarei essas dúvidas, eu encarei essas preocupações, eu encarei estes problemas e eu venci o mundo, então você também pode vencer. Os discípulos de Jesus estavam passando por um momento muito complicado aqui. Os discípulos de Jesus, assim como ele mesmo, estava passando por um momento que eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Jesus já havia predito que seria traído, que seria entregue, que seria morto, que seria crucificado, e os discípulos não estavam entendendo mais nada. Os discípulos estavam totalmente perturbados, tristes, porque iam perder Jesus, porque Jesus disse que iria de volta para Deus. Os discípulos estavam profundamente envergonhados, porque um pouquinho antes, eles estavam discutindo quem ia ser o maior. Ah, Jesus, eu vou ser o maior. Não, eu vou ser. Eu que quero ser, eu que quero os louros para mim, eu que quero as coisas para mim. E Jesus disse, vocês não estão entendendo nada. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Então eles estavam envergonhados por causa desse egoísmo. Eles estavam assustados, perplexos, porque um deles viria a trair Jesus.
Provavelmente isso aqui aconteceu, provavelmente na quinta-feira, antes da morte de Jesus, da sua entrega, no mesmo dia em que, na mesma noite em que Judas o entregou, que deu aquele beijo, eles pegaram e tiraram Jesus, na mesma noite em que Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, neste momento, você imagina o coração desses discípulos. Talvez o coração deles estivesse vacilante na fé. E podemos até dizer que estava, porque quando Jesus foi entregue, não sobrou um. Quando Jesus começou a ser perseguido, não sobrou um. Cada um foi para o seu lado de medo daquilo que iria acontecer. Como que pode alguém ser um mestre e ser morto desse jeito, ser entregue desse jeito e ser traído desse jeito? Estavam com dúvidas a respeito do caráter de Jesus. Estavam angustiados, porque Jesus tinha dito para eles, e você vai encontrar isso nos evangelhos, Jesus dizendo para eles: olha, vocês vão pregar o evangelho, mas vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser entregues para serem presos, para serem torturados, muita coisa ruim vai acontecer com vocês. Jesus contou isso para eles. Então você imagina a situação do coração deles, você imagina a turbulência interior destes discípulos de Jesus, e nessa situação Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. E se a gente olhar simplesmente para a palavra em si, é a mesma coisa que dizer para alguém que está doente: não fique doente. Se você olhar simplesmente humanamente essa palavra, não se perturbe. Ou se está preocupado, não fica preocupado. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Mas se você olhar para a palavra de Jesus, que é a mesma palavra que tem poder para criar o céu e a terra, Jesus estava com Deus desde o princípio, Jesus é Deus, sempre vai ser Deus, e disse: haja luz, e houve luz, que formou tudo do nada. É esse mesmo Jesus que disse: creiam em mim, não se perturbem o coração de vocês. Aí a palavra faz muita diferença. É muito mais do que entender que o avião não vai cair. É muito mais do que entender que turbulência, você vai passar por ela. É muito mais do que um conhecimento intelectual. É conhecer Jesus de verdade. Qual que é a primeira solução? Qual que é a primeira maneira que eu e você temos que olhar para enfrentar esse coração atribulado, esse coração turbulento, esse coração perturbado pelas situações da vida? Eu preciso crer em Jesus. Diga crer. Mas esse crer, como eu estava falando, não é um crer simplesmente de acreditar. Esse crer não é um crer da boca para fora. Esse crer não é um crer simplesmente teórico, não é um conhecimento teórico a respeito de Jesus, que vai fazer com que você vença as tribulações, as turbulências da tua vida, que estão aparecendo, as que vão aparecer, e as que talvez você já superou, mas que venham ainda a te atormentar no futuro. O que vai fazer com que você vença isso é uma fé genuína, uma fé verdadeira, um relacionamento com Jesus. Diga relacionamento. Essa palavra é importante, porque Jesus não veio simplesmente ser um guru que vai te mostrar o caminho da meditação e do amor para que você possa viver melhor. Apesar das palavras de Jesus, dos princípios de Jesus fazerem você viver melhor, o que Jesus veio propor para você é algo que transcende, que vai além disso. O que Jesus veio propor para você é um relacionamento com Deus, que estava perdido. Um relacionamento com Deus que era impossível antes dele. Um relacionamento com Deus que garante para você muito mais do que simplesmente a vitória nessa terra. Que garante para você uma eternidade ao lado do Senhor. Além de tudo aqui, além da capacitação aqui, a eternidade ao lado do Senhor. Então eu preciso crer de verdade. Eu preciso crer de verdade. Jesus diz, no primeiro versículo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está afirmando que Ele e Deus são um. Ele vai dizer isso várias vezes. Eu sou Deus. Sabe aquele Deus? Sabe aquele Deus? Jesus falando. Sabe aquele Deus que criou o céu e a terra? Então, está aqui com vocês, dizendo para vocês não ficarem perturbados. Sabe aquele Deus que abriu o mar vermelho quando os egípcios estavam correndo atrás do povo e não tinha para onde eles fugirem porque tinha mar na frente e egípcios atrás? É esse Deus. Está aqui com vocês dizendo, não se perturbe o coração
de vocês. Sabe aquele Deus que fez assim e as muralhas de Jericó caíram? Sabe aquele Deus que entregou exércitos nas mãos do seu povo? Sabe aquele Deus que prometeu e que cumpriu todas as profecias até hoje? É esse Deus, Jesus dizendo, que está falando para vocês. Não é palavra humana, não é autoajuda, não é autossugestão, não é simplesmente uma palavra para te ajudar a se sentir melhor. É uma palavra do Deus vivo, para que essa palavra se torne viva na minha vida e na tua vida. Já que vocês creem em Deus, creem também em mim, Jesus diz. Continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim. Do jeito que vocês creem em Deus e que Deus fez essas coisas, continuem crendo. Eu tenho certeza que você, assim como eu, em várias e várias situações, já teve fé o suficiente para enfrentar. Já confiou em Deus o suficiente para receber dele força para vencer. Isso nos faz olhar para trás. Isso nos faz olhar para aquele Deus poderoso que nunca falhou. Isso nos faz olhar para as coisas, trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança, para que a gente possa dizer assim: Senhor, o Senhor nunca falhou desde o começo até hoje, então não vai ser comigo. Às vezes, a vitória, às vezes, a solução, às vezes, aquilo que nós queremos, não vem do jeitinho que nós esperamos, não vem da maneira que nós queremos experimentar. Mas Jesus não diz: confie em mim e tudo vai acontecer do jeito que você quer. Jesus diz: creio em Deus, creio também em mim. Deixa para mim, Jesus falando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu e Deus somos um. Deus é todo poderoso. Ele tem o melhor para você. Ele tem um produto final para você. Ele tem algo que vai muito além de uma fé intelectual. Ele tem muito mais. Essa fé, esse crer em Deus, não é simplesmente sentir as coisas de Deus. É muito mais do que uma fé que passa pela mente e pelas emoções. Ah, mas eu quero sentir algo aqui. E é muito bom sentir. É muito bom sentir. É muito bom quando a gente vai para a presença de Deus e ora e a gente fala: meu Deus, nada vai solucionar essa perturbação interior, esse meu coração perturbado. E a gente corre para a presença de Deus e a gente recebe a paz. É muito bom, é maravilhoso. É muito bom, é maravilhoso. Mas não é simplesmente isso. Não é simplesmente sentir. É crer, é ir além de tudo isso. É ir além de tudo isso sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabendo que o produto final, sabendo que lá no fim, Deus tem algo preparado para mim. Sabendo que não importa aquilo que eu passar aqui nesta terra, o Senhor tem algo esperando por mim. E este algo é a glória. Este algo é a sua presença eternamente. É viver com Ele, é estar com Ele. Sabe, nestes momentos, nessas situações de coração perturbado, a gente tem que fazer um exame da nossa vida para ver se a gente crê de verdade. Para ver se a gente não tem simplesmente uma fé. Me ensinaram assim, falaram que Jesus vai voltar, vai me levar para perto do Senhor se eu crer nele. Céu existe, o inferno existe, essas coisas. Nessa hora da tribulação, nessa hora desses momentos em que as dúvidas começam a girar na tua mente, você precisa se firmar no Senhor e dizer: eu creio em um Deus que é poderoso, eu creio em um Deus que é fiel, eu creio em um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar, eu creio em um Deus que tem uma aliança comigo por meio de Jesus. Essa noite é uma noite de ceia e o pão e o vinho representam justamente essa aliança que Jesus tem para conosco. Uma aliança que é por meio da fé, uma aliança que é mediante o sangue de Jesus, mas que nada pode quebrar, que nada pode derrubar. Isso tem que ser a coisa mais preciosa da sua vida. Porque as dificuldades, as turbulências, o coração perturbado, ele tira o nosso foco. Não é verdade? A gente não consegue enxergar direito o que é importante e o que não é. A gente não enxerga a importância das pessoas ao nosso redor, então às vezes a gente peca para com as pessoas, a gente fala o que não deve, a gente guarda ofensa e guarda mágoa que não deve, e também com Deus a gente não crê da maneira que deve.
A gente começa a duvidar, a gente começa a deixar de lado, e quando a coisa aperta, a primeira tentação que tem é de se afastar das coisas de Deus, porque talvez você tenha sido ensinado assim, talvez você, sem saber, mas por tantas pessoas que falam por aí, por tantos falsos evangelhos existentes, e a gente ouvindo por toda a vida, a gente pensa assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo, Deus? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que é só comigo que parece que isso acontece? E a gente começa a olhar para os outros, assim como Asaf lá no Salmo 73, olhando para os ímpios e dizendo assim, eles prosperam, nada de mal acontece com eles, e eles não buscam a Deus, e eu busco a Deus, e as coisas estão dando errado para mim. Como é que pode? Como é que pode? Como é que isso pode acontecer na minha vida? E aí, Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Não é assim, não é assim. Não é assim que nós temos que viver. Não é assim, não é para viver, não é para suprir as nossas necessidades aqui. É no momento das maiores dificuldades que nós somos provados a dizer, Senhor, eu confio em Ti. Por quê? Por que eu confio em Ti? Por que eu creio em Deus? Eu creio em Deus porque Ele pode me dar uma vida melhor? Eu creio em Deus porque Ele pode me dar o trabalho dos meus sonhos, o marido, a esposa dos seus sonhos, pode te dar o dinheiro que você tanto quer para comprar as coisas que você quer, que pode te restaurar a saúde do jeito que você quer. É por isso que você crê em Deus? Não. Eu creio em Deus acima dessas coisas, porque eu estava morto e fui por Ele encontrado. Porque eu estava destinado ao inferno e Ele veio e me alcançou. Ele veio e me alcançou, me resgatou e me tirou de uma perdição eterna, 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 para me trazer novamente para perto do Senhor. Quero convidar você a ler junto comigo o que está lá em Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Essa fé no produto final, ela faz com que a gente viva em paz. Ela tira o poder do coração perturbado. Às vezes, as tribulações simplesmente somem, mas muitas vezes elas não somem. Elas muitas vezes não somem para mim, muitas vezes elas não sumiram para grandes homens de Deus no decorrer de toda a história. Grandes e grandes cristãos que passaram por este mundo, viveram assim, passaram por dificuldades, passaram por situações adversas, mas essa verdade que a gente vai ler aqui é o que manteve tantos deles de pé e o que pode nos manter de pé também. Diz assim, considere que os nossos sofrimentos atuais, considere que o seu coração atribulado, seu coração perturbado atual, considere a tua situação, o teu jeito, as coisas que te afligem, as pressões externas e internas da sua vida. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados, não tem comparação. Não é assim, viva essa vida aqui, aí você vai ganhar lá. Não tem como comparar. O que é melhor, o que não é. Não tem como comparar, é outro padrão, é outro sistema. É Deus e nós. Deus e nós. E Deus é muito maior, os seus planos são muito maiores. Então o convite está feito para que a gente possa tirar os nossos olhos dos sofrimentos e colocar naquele que sofreu em nosso lugar, para nos livrar do maior sofrimento de todos, que é viver uma eternidade afastada dele. O maior sofrimento de todos é viver eternamente e eternamente e eternamente afastado de Deus, sofrendo o castigo de estar em pecado contra Deus, estar em briga, estar em guerra contra Deus. Esse é o maior sofrimento de todos. E Jesus veio para aniquilar o poder do pecado. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Jesus veio para nos salvar daquilo que de fato tem poder para nos fazer sofrer eternamente, que é o fato de nós estarmos afastados de Deus. Jesus veio para aniquilar esse poder. E hoje,
você pode olhar para as situações da tua vida e comparar com a glória. E aí não vai ter comparação. Você pode pegar aquilo que está acontecendo com você e comparar com aquilo que Jesus prometeu lá na frente. E não vai ter comparação. Não vai ter comparação. Jesus disse: creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam que o céu é verdade. Creiam que eu estou preparando lugar para vocês. Creiam que eu tenho uma eternidade esperando por vocês. Creiam que os sofrimentos do presente não se podem comparar com aquilo que há de vir. Creiam que Jesus veio aqui e venceu o mundo. Creiam que é possível nós vencermos também, porque Jesus venceu primeiro em nosso lugar e abriu um caminho para que nós também, por meio dele, possamos vencer. Creiam e creiam. A fé em Deus, a fé é verdadeira em Cristo. Entender o que Ele tem para nós é o remédio contra o coração atribulado, o coração perturbado. Porque as crises vão vir, os problemas vão acontecer, as situações adversas realmente vão vir. O medo vem. Eu estava falando do avião, eu não tenho medo de avião, eu tenho medo de cair. Eu tenho medo porque o avião não me faz nada, tenho medo de cair, tenho medo de morrer, eu tenho medo de um monte de coisa. E você tem que começar a descobrir quais são os teus medos. Quais são os teus medos? Quais são os medos que tiram a tua paz? Medo de perder alguma coisa que você tem? Medo de não ganhar alguma coisa que você quer ganhar? Medo de não acontecer aquilo que você espera acontecer? Medo de acontecer aquilo que você não quer que aconteça? Medo por você e medo pelos teus? Medo pela tua família, medo de perdê-los, medo de eles não alcançarem aquilo que você quer, aquilo que você serem do jeito que você espera que eles sejam, medo de não ter o suficiente no fim do mês, medo de se endividar, medo de não conseguir pagar as dívidas que já tem, medo. E o medo causa tormento, a Bíblia diz. O medo causa tormento, o medo vai nos sufocando, o medo vai perturbando o nosso coração, e Jesus nos convida a olhar para Ele, que diz: continuem a crer em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou preparando um lugar para vocês, vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam viver escravizados pelo medo. Sabe, a coragem que Deus quer nos dar não é uma ausência de medo, porque coragem não é ausência de medo, coragem é seguir em frente apesar do medo, e aí a gente vai dando um passinho, e dando outro passinho, e dando outro passo, e a gente vai confiando em Deus. Às vezes eu não consigo confiar em Deus para dar todos os passos. Às vezes eu não consigo confiar em Deus para daqui 10 anos. Eu não consigo confiar em Deus para um futuro longínquo e distante, mas eu consigo confiar em Deus para dar o primeiro passo. E amanhã eu preciso confiar em Deus para dar outro passo. E depois eu preciso confiar em Deus para dar outro passo e viver dia após dia, enfrentando os medos, enfrentando as situações no Senhor, para que eu possa vencê-lo. Muitas vezes, as situações da nossa vida têm sido comparadas a tempestades que se levantam. É muito assustador você olhar uma tempestade. Se você está num barquinho, é muito mais assustador ainda. Eu já passei por algumas coisas e eu fico pensando, a gente com um barco a motor no meio do lago aqui, e aquela tempestade se levantou e o barquinho devagarinho indo, e a tempestade vindo atrás, e a gente passando um medo, e eu não tenho medo do barco, tenho medo de me afogar, não tenho medo. Então, aquele medo vindo, e eu imagino os discípulos de Jesus lá no barco, os discípulos de Jesus naquele barco, uma tempestade daquelas, eles não tinham nem motor, um barco à vela, no meio de uma tempestade, você tem que retirar a vela, porque imagina só, vem vento daqui, vem vento de lá, você piora a situação se você mantiver a vela, não tem para onde remar no meio de um mar daquele, não tem o que fazer, e os discípulos perturbados, com o coração perturbado, com medo no meio da tempestade, e eles olham para trás e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Jesus dormindo no meio da tempestade. Ele chegou: Jesus, você não está vendo não, Jesus, o que está acontecendo? Você não está preocupado com aquilo que está acontecendo? E Jesus levanta, e como se ele dissesse, ele não disse isso, mas como se ele dissesse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele disse: para vento, para a tempestade, e a tempestade parou. E aí ele olhou para os discípulos e falou que eles tinham pouca fé.
falou para os discípulos que eles tinham que ter mais fé. E eu, olhando para isso, eu vi que tamanho da minha fé. Que tamanho da minha fé? Que tamanho da minha fé? Porque eu tenho Jesus no meu barco. Você tem Jesus no teu barco? Se você chamou Jesus, se você convidou Jesus, se você entregou a tua vida para Ele, se você tem uma aliança com Ele, Jesus está no teu barco. Se você está vivendo com Cristo, se você trocou de vida com Ele, se você disse, Senhor, eu me arrependo de ter vivido uma vida independente do Senhor, agora eu quero estar contigo. O Espírito Santo passou a habitar em você e é como se Jesus estivesse no teu barco, na tua vida, no meio das tempestades. E às vezes a gente olha e a gente acha que Jesus está dormindo, porque Jesus não está fazendo nada. Jesus não está fazendo nada, mas Jesus, como se dissesse para os discípulos, fica tranquilo. Se eu estou aqui dormindo, você pode ficar tranquilo. Se eu estou aqui, mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que você não esteja vendo eu fazendo alguma coisa, porque aí Jesus se levantando, mandando o vento parar, mandando a tempestade parar, nossa, eu imagino a fé que aqueles discípulos ficaram. Eu imagino, né, como eles se encheram, né, de ousadia naquela, olha só, Jesus veio me defender. Jesus veio ao meu encontro e mandou parar esse vento. Olha, quem é esse homem que faz parar essa tempestade? Mas enquanto ele estava dormindo, a fé deles foi muito pouca. Jesus disse, vocês tiveram pouca fé. É muito fácil a gente ter fé quando Jesus se levanta e para as tempestades da nossa vida. Mas quando está demorando, quando está difícil, quando a coisa não acontece do jeito que você quer e na hora que você quer, você tende a questionar Jesus. Jesus, o que você está fazendo dormindo, Jesus? Levanta, Jesus. Levanta e faz alguma coisa na minha vida, Jesus. Mas Jesus diz, eu estou no barco, fica tranquilo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não andem ansiosos por coisa alguma, entreguem ao Senhor as vossas petições, as vossas súplicas, não se preocupem, não andem preocupados. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado para vocês. Não se preocupem, não se perturbe o vosso coração. Creem em Deus, creem também em mim. Se as coisas não acontecerem do jeito que você quer aqui nessa terra, isso não é tudo que eu tenho para você. Isso não é o final que eu tenho para você. O que eu tenho para você é uma vida eterna. Você sabe o que é eterna? Eterna, não tem fim. E não tem fim, significa que ela começou agora e não vai terminar. E essa vida eterna que começou e não vai terminar, ela já começou na tua vida. Jesus está no seu barco, não importa se ele está aparentemente dormindo ou não. Jesus está contigo. E Jesus contigo é garantia de vida eterna. Jesus contigo é garantia de viver com Deus para sempre. Então não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, seja tempestade, seja medo daquilo que vai acontecer. Ai meu Deus, eu não tenho... Então a Bíblia não me dá garantia nenhuma de que eu não vou sofrer, não. A Bíblia não te dá garantia de que você não vai sofrer, mas a Bíblia te dá garantia que você vai ter uma vida eterna ao lado do Senhor, se você estiver com Jesus. E a Bíblia dá garantia que você pode tudo. Ou seja, enfrentar todos os tipos de situações naquele que te fortalece. Você pode enfrentar toda e qualquer situação naquele que te fortalece, que é o Senhor, que é Jesus, que está no teu barco, que é Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você deve ser consolado por Ele com essas palavras. Aqueles discípulos foram consolados por Jesus e fizeram grandes coisas. Aqueles discípulos de Jesus, após serem cheios com o seu Espírito, eles... Acabou o medo. De uma hora para outra, acabou o medo. Eles estavam trancafiados numa casa com medo dos judeus e dos romanos daqueles dias, e eles saíram anunciando corajosamente o Evangelho. Eles falavam na frente de governadores, falavam na frente dos oficiais do exército e diziam, Jesus é meu Senhor, Jesus me salvou, Ele veio até aqui, e contavam essa história, e cumpriram os seus dias, enfrentando lutas, dificuldades, tribulações, tempestades de verdade, perseguições de verdade, assim como tantos irmãos espalhados pelo mundo, nos dias de hoje enfrentam perseguições de verdade, no sentido de baterem nas suas casas e arrancarem os seus filhos e os submeterem à morte, à tortura e tantas coisas. E assim como aqueles discípulos daqueles dias e tantos discípulos enfrentaram as situações. Por quê? Porque creram nessa mensagem. Porque creram de verdade naquilo que Jesus disse. Porque eles conseguiram tirar sua fé da teoria e levar para a prática. Porque eles conseguiram entender, não apenas na teoria, não, o avião não cai por causa da turbulência. Eles conseguiram de verdade
entender que se Jesus está contigo, seja no barco, seja no avião, seja onde for, se Jesus está contigo, você vai enfrentar as situações, porque Ele tem uma vida eterna preparada para você. Amém? O convite do Senhor é que você possa se entregar a Ele. O convite do Senhor é para que você creia nele. E a questão é, em que áreas, ou por que o seu coração está perturbado? Ou por que o seu coração se perturba? Vou convidar você a responder essa palavra, fechar os teus olhos. Por que o seu coração se perturba? Por quem o seu coração se perturba? O que tem tirado a tua paz? O que tem feito você ficar com medo? Que tipo de crise tem se levantado e feito com que o seu coração fique perturbado, atribulado, agitado, incerto, com medo, preocupado, ansioso? O que tem acontecido? Como eu disse para você, aquilo que Jesus veio fazer de mais importante não foi simplesmente nos dar uma sensação de paz, apesar dele nos dar. O que ele veio fazer de mais importante é restaurar nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que precisa acontecer é você convidar Jesus para o teu barco. É você convidar Jesus para a tua vida, é você fazer um pacto, uma aliança com Ele, dizer: Senhor, eu realmente me entrego a Ti de coração. Eu não quero crer em Ti de ouvir falar, eu não quero ter simplesmente uma religião, eu não quero ter simplesmente alguma coisa para fazer no domingo à noite. Eu quero, Senhor, viver a minha vida contigo, me entregar a Ti. Viver para Ti, Senhor, viver por Ti. Vem, Senhor, fazer parte da minha história, vem fazer parte da minha vida. Eu não sei quantas vezes você já convidou o Senhor para fazer parte da tua vida, talvez nenhuma, talvez várias, mas o convite é o mesmo. Jesus disse: creiam em Deus e creiam em mim. Ninguém chega até Deus a não ser por Jesus. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Porque não existe coração perturbado de forma mais terrível do que a sensação ou do que a constatação de que estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida. E depois que você recebe a vida de Deus, depois que você entrega a sua vida para Jesus, Jesus olha para a tua situação, olha para a tua vida, olha para a minha vida, olha para aquilo que nós passamos, conhecendo o nosso coração, as nossas dificuldades, e pergunta para você: o que tem perturbado o teu coração? O que tem tirado a tua paz? O que tem feito com que você fique com vontade de literalmente jogar tudo para o alto? O que tem te aborrecido? Quem tem te aborrecido? Que tipo de preocupações? Que tipo de dificuldades? O convite de Jesus é: creiam em Deus, creiam em mim, eu tenho algo preparado para vocês. Convidar você a nesse momento ficar de pé, se você quer responder ao Senhor essa palavra, e que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio na Tua verdade, eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor, que contigo eu posso enfrentar toda e qualquer situação que se levantar ao meu redor. Vai proclamando, vai gerando fé no teu coração, vai gerando fé no teu coração. Eu quero orar por você, nessa hora que sente que realmente precisa vencer o coração perturbado. Eu quero pedir: quantos admitem diante do Senhor que precisam vencer as perturbações do coração? Quantos têm ficado com o coração atribulado? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que tem reconhecido que tem ficado com o coração atribulado, que sozinho não consegue vencer. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos a Tua palavra, Senhor, que é poderosa.
A Tua palavra, Senhor, que quando não havia nada, disse haja luz e a luz veio a existir. Que criou, Senhor, tudo do nada. A Tua palavra, Senhor, que nunca volta vazia. A Tua palavra, Senhor, que é eterna. A Tua palavra, Senhor, que vai muito além do que nós conseguimos racionalizar ou sentir. Senhor, nós proclamamos a Tua palavra. Proclamamos, Senhor, o Teu convite que nos diz para nós crermos em Deus, da mesma forma crermos em Ti, Jesus, porque o Senhor tem preparado lugar para nós. Senhor, nós cremos na Tua palavra, que diz que nós não precisamos andar preocupados, que nós não precisamos andar ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós, Senhor, proclamamos a Tua palavra, Senhor, de que tudo, Senhor, ou todas as situações podemos enfrentar em Ti que nos fortalece. Proclamamos, Senhor, a Tua verdade que nos liberta do medo. Proclamamos a Tua verdade que nos liberta dessa sensação de coração perturbado, de toda agitação interna ou externa. Em nome de Jesus eu coloco, Senhor, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que a cada dia precisamos fazer isso, a cada dia precisamos, Senhor, trocar, Senhor, contigo, ó Deus, entregar para Ti as nossas aflições e receber de Ti a paz. Mas nessa noite, Senhor, eu clamo de uma maneira sobrenatural o Teu Espírito Santo aqui sendo derramado, Senhor. Ó Deus, trazendo refrigério, trazendo, Senhor, paz, trazendo, Senhor, restauração, trazendo, Senhor, ó Deus, Senhor, uma coragem, Senhor, sobre-humana, Senhor, uma coragem vinda do Teu trono, uma coragem, Senhor, ó Deus, suficiente para que possamos enfrentar as dificuldades que estão na nossa frente e aquelas que ainda virão. Abençoe cada um, Senhor, abençoe, Senhor, nos relacionamentos, abençoe, Senhor, onde há amargura, onde há mágoa, abençoe, Senhor, onde há, Senhor, relacionamento quebrado, abençoe, Senhor, onde há preocupação com o amanhã, abençoe, Senhor, onde há, ó Deus, preocupação, Senhor, com a área financeira, com a provisão, abençoe, Senhor, onde há preocupação com o trabalho, abençoe onde há preocupação com a saúde, abençoe, Senhor, onde há medo da morte, abençoe onde há medo da falta, abençoe, Senhor, onde há, Senhor, ansiedade tomando conta, abençoe, Senhor, onde a depressão tem tentado afetar, Senhor, abençoe, Senhor, ó Deus, nós clamamos, Senhor, nós entregamos diante de Ti as nossas súplicas, as nossas orações, confiando que o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém.